Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lunati Castro. Eu sou a Mayara Borghetti e esse é um canal em que você encontra previsões a cada mudança de lua, né? Então seja muito bem-vindo aqui. Para quem já me conhece, para quem já me segue, para quem já troca aqui com a gente, tanto nesse canal quanto nas outras mídias, no Instagram, no TikTok, já sabem, né? O meu trabalho ele é pautado em processos de autoconhecimento. É nesse o lugar onde eu mais trabalho. Então, mais do que fazer previsões, mais do que a gente tentar entender de maneira muito assertiva o que vai acontecer, o principal objetivo do meu trabalho é conseguir trazer para vocês ferramentas para que a gente possa desenvolver um bem viver. Essa é a grande base, é por isso que eu me pauto na filosofia, na psicanálise, nos oráculos, para desenvolver esse diálogo aqui com vocês. Nesta lua crescente, então, falarei sobre processos de autoconhecimento em 2025. Basicamente, essa leitura aqui é o que 2025 traz aqui pra gente, nos dá a oportunidade no nosso processo de autoconhecimento. Onde a gente precisa, nesse ano, focar? Onde é que a gente precisa ter mais atenção para conseguir fazer justamente esse movimento que eu trago para vocês de um bem viver, uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa com quem a gente é. Vamos lá? Então, tarô, o que é que a gente precisa trabalhar nesse ciclo? Por onde a gente precisa caminhar nesse ciclo para poder conseguir entender ou despertar melhor o nosso processo de autoconhecimento? Muito interessante aqui, hein? Muito interessante. A gente tá falando de autoconhecimento e aí o tarô ele já começa com Roda da Fortuna, 10 de espadas. Quando a gente fala de Roda da Fortuna, a gente tá falando sobre o movimento e o fluxo da vida, o devir dos acontecimentos, o fio de um rio, assim, né? Então, essa vida que ora sobe, ora desce, que ora tem oportunidades, ora tem suas debilidades, ela acaba trazendo para nós uma estafa, 10 de paus. É natural isso. A mutabilidade da vida é cansativa. É hiper cansativo. É estafoso, né? É aqui que ele começa a dizer que é por onde a gente precisa entender como cuidar, como se relacionar. Por quê? Existe uma fantasia nessa espiritualidade New Age em que a gente poderia, a partir de ferramentas, sejam mágicas, sejam quânticas, evitar o fluxo da vida. Que a gente poderia criar um mundo ideal. Só que o que é um mundo ideal se não um mundo perfeito, fora da realidade? Esse mundo perfeito, onde tudo estaria no lugar, ele não existe. E não é que ele não existe porque não merecemos, ou porque a vida não poderia, ou porque a gente não é capaz. É só porque a vida é caminho, é jornada. Então, hora funciona, hora não funciona. E quando não funciona, a solução criativa que a gente dá para isso que não funcionou é o que faz a vida continuar caminhando. Entende? E aí, olha o que ele traz. Carta do carro com um 7 de ouros. Carro com 7 de ouros é exatamente esse movimento, esse fluxo de movimentações, de caminhos que a gente vai tendo ao longo da vida, né? É realmente essa mobilidade que a vida nos oferece. Só que ao fazer isso, então a vida é puro fluxo, puro dever. E aí ela nos oferece movimento. Só que ao fazer isso a gente tá cansado e nos dá a sensação que a gente nunca chega lá, 7 de ouros. Não importa o que eu faço, parece que eu não chego lá. Sabe por quê, galera? Porque não existe isso lá. Não existe um lá ideal, não existe um lá perfeito. Não existe um momento da vida onde a gente não tenha que lidar com a dualidade dela, com ônus e bônus. Com ônus e bônus da jornada.
Então, o que o tarô traz, ó? Temperança com 2 de paus. 2 de paus é justamente essa encruzilhada da vida. É esse movimento onde o tempo todo eu tô tendo que escolher. Eu vou pra direita ou vou pra esquerda? Eu subo ou eu desço? E cada escolha implica necessariamente numa renúncia. Cada escolha implica necessariamente em ônus e bônus. Então, vamos lá, vamos pensar nisso, né? Se eu escolhi produzir conteúdo para a internet, eu tenho oportunidades de me contactar com pessoas incríveis e passar a minha visão de mundo e a maneira como eu leio tarô para pessoas que eu nunca poderia acessar. Esse é o bônus dessa minha escolha. Mas eu também acabo, hora ou outra, encontrando haters, seja um aqui, seja lá no perfil do Instagram. Eu sempre acabo encontrando pessoas que vão olhar para o meu trabalho e dizer que eu sou uma charlatona, ou que isso não existe de verdade. Esse é o ônus da minha escolha. E o bônus é tão bom que o ônus fica tão pequenininho, tão sem importância. E aí eu continuo fazendo o que eu faço. Mas se eu espero chegar num lugar ideal para poder descansar, para poder me divertir, para eu poder gostar do que eu estou fazendo, esse ônus vai ser sempre complicado. Eu nunca vou conseguir me sentir satisfeito com o bônus, porque sempre vai ter um ou outro ônus no caminho. E aí olha o que ele termina trazendo. Eremita com 3 de paus. O eremita com 3 de paus aqui traz muito forte a ideia desse caminho que é nosso. Ele é individual, ele não é rápido, ele é nosso. Então, se a gente quer desenvolver um bem viver, se a gente quer trabalhar no nosso processo de autoconhecimento, uma satisfação com a vida, a gente primeiro vai precisar parar de idealizá-la. Depois vai precisar aceitar que ela é movimento e que hora vai dar certo, hora não vai, e isso não faz a vida menos interessante. A gente vai precisar lidar com o fato de fazer escolhas. E fazer escolhas requer uma renúncia, e ao fazer essa renúncia, a parte escolhida trará ônus e bônus. Mas é nisso, é nessa troca, é nesse conflito de opostos que nasce a nossa sabedoria, que nasce a nossa criatividade, que nasce o nosso avanço e a nossa originalidade na vida. Porque é na nossa solução criativa, é na maneira como a gente soluciona criativamente as nossas frustrações, as nossas angústias, a necessidade de aceitação de a vida ser como ela é que a gente vai desenvolvendo sabedoria. Bonito, né? Bonito. Antes de eu continuar aqui essa leitura, eu quero saber, comentem aqui, quem tem dificuldades de lidar com a mudança, com o fluxo, com as movimentações da vida? Comenta aqui. Porque é justamente sobre isso que 2025 talvez queira nos ensinar. Novas oportunidades chegam, velhas coisas que eram importantes pra gente vai embora. A gente vai precisar lidar com lutos, mas também vai precisar fazer boas escolhas. Será que a gente consegue gerar maturidade e sabedoria a partir disso? Vamos ver aqui, ó. Vou tirar mais algumas cartas nesse outro oráculo. Então, por onde, tarô, eu posso começar a fazer o trabalho de aceitação do fluxo, da mudança que a vida traz? Carta do Hierofante. Carta do Eremita novamente. Imperador. E Morte. Jogo bonito, mas difícil. Vamos lá, tarô. Como que a gente pode aceitar a mudança da vida? Muito bom. Muito bom. Ó, olha o que a gente tem aqui. Hierofante com 4 de paus. Carta do Eremita com Rainha de Ouros. Carta do Imperador com Rei de Ouros. Carta da Morte, Rainha de Espadas. Bom, o que ele está me contando aqui? A maneira como a nossa cultura é estruturada está muito pautada na construção de coisas materiais, né? Então, Eremita, Rainha de Ouros, Imperador, Rei de Ouros.
É como se a gente tivesse aprendido, pela maneira cultural ocidental, a construir coisas concretas e a ter medo do fluxo da vida. E isso é histórico, gente. Isso é histórico. Então eu vou contar um pouquinho da história aqui para vocês, né? Nós somos colonizados. A galera aqui brasileira que me assiste, a gente precisa se lembrar que a gente é colonizado. E é colonizado por países da Europa que não tinham muito da nossa abundância. Sejam elas naturais, né? Então, o que veio nessa colonização? A necessidade de cercear, de controlar, de dominar. Nós vivemos hoje num processo de capitalismo tardio, onde o valor do ser humano está colocado nas dinâmicas materiais. E é no acúmulo das dinâmicas materiais. Então, quando ele traz esse lugar de aprender a lidar com o fluxo da vida, onde é que está o dilema? O dilema está que o nosso valor ficou no quanto a gente consegue acumular e não quanto a gente consegue fluir. Olha a diferença? Então, se eu consigo acumular, eu tô bem com a vida. Mas isso é mentira, porque a vida não é sobre acúmulos. E aí, o que acaba acontecendo com a gente? A gente fica pegado. Sejam as coisas materiais mesmo, então as questões financeiras, ao dinheiro, ao trabalho. Mas a gente também pode ficar muito bem apegado às nossas dores, às nossas memórias, a quem eu achei que eu era, aos meus ideais. Então, eu construí e projetei que aos meus 35 anos eu ia ser milionária, ia ter 3 filhos, meu marido ia ser assim, assim, assado. E o meu valor está quando eu chegar lá. Só que às vezes a vida foi mudando, a vida foi acontecendo. E quando eu vi, eu tenho 30 e eu tô longe dessa realidade. E aí agora que a gente sofre, que a gente não consegue construir esse amadurecimento, construir essa maturidade. O que acontece com a gente? Fica preso. E aí dói. Carta da Rainha de Espadas, morte com Rainha de Espadas. Dói. Ter que lidar com o luto das nossas próprias criações. Dói. Sabe? E é aqui que tá o ponto. É aqui que tá o ponto. Porque aí a gente não lida com a vida como ela é, mas só como a gente gostaria que ela fosse. E lidar com a vida só como eu gostaria que ela fosse, faz o tempo todo, nos traz o tempo todo essa sensação de cansaço, de estafa, de fracasso. Entende? De fracasso. Só que tomar uma decisão de sustentar o luto das nossas expectativas, das nossas frustrações, também traz ônus, assim como traz bônus. Existe uma beleza no desistir de algo, gente. Principalmente se esse algo está trazendo muita dor, né? Mas ao desistir, eu vou ter que renascer, eu vou ter que me reconstruir, eu vou ter que pensar criativamente sobre quem eu sou. Que bonito e que difícil, que profunda essa leitura. Que profunda essa leitura. O mundo está em mudança, ele sempre esteve, mas a gente acaba tendo essa sensação de que não. E me parece que em 2025 isso fica muito mais acelerado, muito mais claro, sejam por conta das questões geopolíticas, guerras no Oriente, na Europa, sejam pelas questões sociais que estão acontecendo entre Estados Unidos e China, seja aqui dentro da gente. O mundo está mudando, os avanços tecnológicos estão aí. Ou a gente vive de maneira satisfatória e criativa o luto do que a gente esperava que fosse e aprende a crescer com maturidade, lidando com a vida como ela realmente é, ou a gente vai se sentir atravessado, arrastado pelo destino. Muito bom, muito bom. Vamos entrar numa parte final aqui de conselho aqui sobre esse processo? Então, como é, né? Ali a gente viu qual que é o dilema, o que impede a gente, como é que a gente pode lidar com isso? Conselhos para esse processo. Ai, que jogo. Gente, eu amei esse jogo. É um jogo tão estoico assim, ó, chega a ser bonito demais de ver. Começamos aqui com Vramon, Enamorados e o Explorador. Esse é o conselho. O que ele tá trazendo aqui, ó? Vramon, nesse oráculo, representa, gente, um demônio. O que é um demônio aqui para esse oráculo? Ele estaria falando sobre assuntos do nosso
das nossas sombras, do nosso inconsciente, aquilo que a gente esconde dentro de nós, né? Que não é moralmente aceito. E o Vramon é o daimon, o demônio da sabedoria. Ou seja, existe uma sabedoria naquilo que não é socialmente aceito. Vamos pensar sobre isso? Eu acabei de falar sobre a beleza do desistir. Sabe, vamos dar um exemplo aqui? Vamos pensar nesse exemplo que eu trouxe pra vocês de casar e ter filhos e ser milionário aos 35 anos. Então vamos imaginar que uma pessoa que tá me assistindo aqui entrou numa relação porque ela tinha esse ideal. Casar, ter filhos, ganhar dinheiro. Só que essa relação é extremamente tóxica. As dinâmicas dessa relação são violentas, cansativas, parece que nunca fica bom. Mas dizer que tem uma relação e que está se aproximando do tão esperado sonho faz com que ela se apegue a essa relação. Vramon está dizendo assim, ó, existe uma beleza e uma sabedoria oculta na desistência. Eu sei que parece para vocês que pode ficar estranho. Como que pode ser belo desistir? Mas o Vramon está dizendo, é belo. Sabe por quê? Carta dos Enamorados. Porque conecta a gente a entender o que realmente vibra no nosso coração. Se a gente para de tentar acumular porque é o melhor socialmente, porque é o que disseram pra gente que era o jeito certo de fazer, a gente começa a buscar aquilo que realmente a gente quer que fique na nossa vida. O que realmente é o nosso desejo mais visceral. E essa é uma resposta difícil de ser respondida. Para onde mira o meu desejo? O que eu realmente desejo? E é aí que o explorador aparece. Quando eu desisto das máscaras sociais, quando eu desisto do lá, quando eu desisto do que esperam que eu fosse e assumo o ônus e bônus da minha jornada, eu tenho a oportunidade de buscar o que realmente vibra em mim, o que me conecta pela alma, de uma maneira a explorar a vida, a realidade. Tem uma frase, gente, do Heráclito. Heráclito é um filósofo pré-socrático, que ele diz assim, ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Uma, porque o rio não é o mesmo na segunda vez que você entra lá. Nem você, nem você. A vida é devir, a vida é fluxo. Se você se permite se conectar com o fluxo da vida, você vai aprender que vai ter dias que o rio vai estar mais quentinho. E aí você vai aprender como o seu corpo reage a esse movimento do rio mais quente, das águas mais quentes. Vai ter dias que você vai ver animais passando no fluxo do rio da vida. E aí você vai aprender a se relacionar com eles. Como que eu quero me relacionar com essa situação? Vai ter outros dias que a água vai estar gelada. E será que eu vou querer entrar nesse rio da vida? Ou será que eu vou me permitir só contemplar a vida acontecer sem precisar que eu atue? Explorador. E aqui, quando a gente chega nesse processo de construção da sabedoria, Hierofante com 4 de paus, Eremita com 3 de ouros, o que a gente tem nessa sabedoria? Uma autonomia também. Nada mais lua crescente na alunação em aquário, né? A gente tem autonomia, a gente tem uma originalidade, porque é a minha verdade se relacionando com o fluxo do devir da vida. E não eu querendo apenas ser o que disseram que eu deveria ser. E tentar acumular certezas. A vida, gente, é de quem consegue sustentar o mistério dela. A gente não tem certeza de nada e essa é a verdadeira beleza. Essa é a verdadeira beleza. Gostaram? Eu adorei. Eu vou tirar aqui um último mantrinha para que vocês comentem, compartilhem aqui, ó, no comentário desse vídeo, para que a gente possa ter uma boa troca, para a gente ativar essa energia de sabedoria, de maturidade. Vamos lá, ó. Em domínio de mim mesma, senhora do meu universo, em todos os espaços-tempos. Em domínio de mim mesma, senhora do meu universo, em todos os espaços e tempos. O melhor ritual é se cuidar diariamente. A gente não precisa de certezas absolutas que vão dominar a vida do momento que a gente nasce ao momento que a gente vai morrer. Ao
contrário, que a gente precisa se permitir se autodominar no fluxo da vida. Amém, amém. Gente, muito obrigada. Eu espero que essas pílulazinhas de autoconhecimento tenham te ajudado a elaborar um pouquinho algum processo que você possa estar passando. Por isso, se inscreva nesse canal se você sentiu que tocou você de alguma forma. Compartilha com pessoas que você gosta, que faz sentido para você, tá? Fica bem. E na legenda tem também os meus outros canais, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Aura Pura. Então não esquece também de me conhecer nas outras ferramentas. Fiquem bem. Um beijo.